E aí, galera, você vai assistir mais uma aula do canal do Vlog do Professor Bruno. E não se esqueça de clicar no gostei, isso aí ajuda bastante, tá? E se inscreva no canal para ficar recebendo sempre as novidades aí das novas aulas, dos novos cursos, dos novos módulos e por aí vai, tá bom? Boa aula! E aí, moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de PHP. É isso aí. Hoje, aula 21, continuando o assunto de classes, parte 2 aí sobre classes. Na aula passada, aula 20, nós começamos o assunto de classes. Nós vimos aí o básico que a gente precisa saber sobre uma classe, né? O que é uma classe? Nós demos uma definição de classe. Nós vimos algumas, nós implantamos algumas propriedades e alguns métodos para essa classe. Vimos o que é um método construtor, certo? Vimos também como instanciar um novo objeto da classe e usar os métodos e propriedades desse objeto, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar o assunto de classes. E para quem quiser entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre classes, no curso de Unity também tem algumas aulas sobre classe, tá? É praticamente o mesmo assunto, só que em uma linguagem diferente, uma plataforma diferente. Então eu acho bacana vocês darem uma olhada lá, tá? Para entender um pouquinho mais sobre o conceito de classe, sobre como utilizar os métodos, método construtor, as propriedades, enfim. Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui, acho que eu tô com um link copiado aqui. Deixa eu minimizar, aqui ó, o EasyPHP já está aberto, tá? Eu vou minimizar aqui. Veja bem, então no curso de Unity, aqui ó, aula 23, aulas 23, 24, 25, 26 e 27, todas sobre classe, tá vendo? Então dá uma olhada no curso de Unity, tá certo? E procura aí as aulas 23 a 26. Na verdade, vocês podem fazer o curso inteiro, né? O Unity é uma plataforma para desenvolvimento de jogos aí e é um curso que tá bacana aí também. Então, dá uma olhada nessas aulas aí no curso de Unity, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição, tá? Dessas aulas aqui, dessas aulas de Unity, tá certo? Então, continuando as de PHP. Hoje, então, aula 21, deixa eu fechar aqui a aula 20, já estou com o arquivo preparado aqui. Nós vamos falar sobre herança, tá? E as palavras-chave protected e private. Na verdade, são modificadores de acesso, nós vamos ver o que é isso. E principalmente aí, herança, que é o foco da aula de hoje, tá certo? Então vamos lá, para a gente falar sobre classes, nós precisamos de uma classe, obviamente, né? Então vou fazer uma classe bem simples aqui, vou chamar de aula, aqui, ó, classe aula, certo? E vou colocar aqui três propriedades e um método. Então, vou colocar aqui, ó, var, vou chamar de var1, contexto bom dia, ok. Vou chamar aqui var2, contexto canal, professor Bruno, @gmail.com e vou chamar aqui de var3, contexto www.webvest.com.br. Então, três propriedades e vou fazer um método para poder escrever o valor dessas propriedades na tela. Então, function escreve, vou chamar de escreve esse método, echo
Vou escrever aqui um BR com a variável, com o valor da variável var1. Ok. Vamos escrever as outras aqui. This com o valor da variável var2. E com o valor da variável var3. Tá bom? Joia. Beleza. Só isso que eu quero para a classe. Nem tem um método construtor, tem só um método chamado escreve, 3 propriedades, e um método escreve que vai escrever essas 3 propriedades. Vamos criar um objeto dessa classe? Por enquanto não tem nada de novo, né? Vou criar aqui o objeto aula obj, ok? Uma variável aula obj, e vou instanciar um novo objeto aqui da classe aula. Ok. Para isso tudo funcionar, eu vou chamar, para a gente ver isso funcionando, eu vou chamar o método escreve aqui do objeto aula. Escreve. Muito bem. Vamos salvar, ver se isso tudo está funcionando por enquanto. Então vamos lá no nosso alias, administration, no alias aula 21, tá aqui. Beleza, olha aí, ó. Então eu chamei o método escreve, que escreveu aí o valor das 3 variáveis, dessas propriedades aí na tela para mim. Ok, tudo funcionando. Agora vamos para a parte nova, né? Vamos falar de herança na aula de hoje. O que é herança? Herança é quando eu tenho um método que herda propriedades e métodos. É quando eu tenho uma... Eu falei método, eu acho? É quando eu tenho uma classe, desculpa, que herda propriedades e métodos de outra classe. Então, veja bem, eu posso fazer uma nova classe com seus próprios métodos e propriedades, mas que ele herde todo esse conteúdo aqui, todos esses métodos e propriedades da classe aula. Ok? Isso é chamado de herança. E como que a gente usa a herança? Então, por exemplo, veja bem, em um jogo, um jogo de corrida, por exemplo, eu tenho vários carros. Mas alguns carros têm características diferentes de outro. Okay? Marca, modelo, que vão influenciar o motor, que vai influenciar na velocidade, na potência, no torque, no peso, na dinâmica do carro. Então são propriedades diferentes. Cor, tá? Lado do volante, número de passageiros, largura, altura, enfim. Tudo isso são propriedades de cada carro. Então, no jogo de corrida, eu crio uma classe chamada carro, com todo o padrão que um carro pode ter. O que por um carro bom? Um carro tem 4 rodas, um carro tem portas, um carro tem um motor, tá? E na hora de instanciar a classe, na hora de criar um carro para o jogo de corrida, eu vou instanciar um novo objeto daquela classe, passando os valores aí, né, definindo as propriedades, no construtor, por exemplo, definindo as propriedades desse carro, a potência, o peso e por aí vai. Ok? Então aí a gente pode usar herança. Eu vou fazer, por exemplo, carro de corrida 1, herdando as características da classe pai, que é a classe carro. Então isso é herança, tá certo? Então vamos ver como que a gente usa aqui, ó. Eu vou fazer uma nova classe, vou chamar de canal. E vou fazer com que a classe canal herde a classe aula. Então, basta eu usar aqui, ó, extends classe aula. Ok, olha que fácil. Isso já basta para que a classe canal herde a classe aula. Não tem nada na classe canal, tá vendo? Vamos instanciar um novo objeto dela aqui, ó, canal obj
falar que é o new canal. Ok. Então, eu tenho um objeto da classe aula e um objeto da classe canal. Eu posso vir aqui, ó, veja bem, canal obj, e eu posso chamar o método escreve. Olha que bacana. Deixa eu colocar um HR aqui para diferenciar, né? Qual texto que vem do aula e qual texto que vem do canal. Então, HR... HT não, né? HR. Ok. Então, ele vai escrever aqui, vai chamar o escreve da classe aula, e aqui o escreve também da classe aula, porém, pelo canal que está herdando o método escreve. Vamos ver isso? Salvando, atualizando. Opa, errei aqui, deixa eu ver o que eu errei aqui. Aula 20... Vamos lá, aula 20. Aula 20. Linha 20. Aqui, ó, linha 20. Ah, tá. Primeiro que eu coloquei 1000, né? New. Aí, o resto tá certo, canal, beleza. Certinho. Era só isso. Salvando, atualizando, olha aí. Então, eu tenho aqui, ó, esse escreve foi o aula obj que chamou. E esse escreve aqui foi o canal obj que chamou. Mas, Bruno, a gente não tem nada em canal. Onde que está esse escreve? Esse escreve está aqui no aula. Justamente porque o aula está herdando as características do canal. Certo? Vamos colocar algumas propriedades aqui no canal. Então, var, vou chamar de VC1. Variável canal 1, contexto curso de PHP. E só mais uma, vou chamar de VC2, com o texto, meu nome, Bruno. E vou criar uma propriedade, function, escreve 2. Eu vou deixar de nome diferente, porque senão ele vai sobrescrever, né? A outra escreve lá, já que ele está herdando, e eu não quero isso. Então, por isso que eu vou deixar nome diferente. Então, eu vou colocar um eco aqui, para ele escrever um BR. Ok. E o valor dessas variáveis. VC1, eco, BR, this VC2. Eu vou escrever aqui também, aqui, ó, um eco com o texto método da classe aula. Ok, o BR, né? BR. E aqui no escreve 2, nós iremos escrever método da classe canal. Muito bem. Veja bem, canal eu estou chamando aqui o escreve e vou chamar também canal obj, vou chamar o escreve 2. Olha que bacana. O escreve 2, gente, ele é do canal, ele não pode ser usado no aula. Tá? Porque o aula não está herdando nada. Agora, o escreve pode ser usado no canal, porque canal está herdando aula. Viu que fácil? Vamos atualizar aqui, ó. F5, é o método da classe aula, o que ele tem que escrever. Aqui o objeto canal obj, chamando aqui o método da classe aula. Aqui, certo? E o método da classe canal. Tá aqui. Beleza? Muito bem. Então, agora, acho que já deu para entender, né? O que é herança. Vamos falar, então, de private e protected. Quando a gente trabalha com classes, e principalmente quando a gente trabalha com herança, alguns métodos eu quero bloquear
Eu quero restringir, na verdade, bloquear não seria a palavra, eu quero restringir o acesso a esses métodos ou propriedades. Para isso, nós podemos usar as palavras private ou protected. Quando a gente usa o var, tudo é público, tá? Ou quando a gente não usa nada aqui na frente, tudo é público, tudo é acesso public. Ou seja, eu posso acessar de qualquer lugar, eu posso acessar de dentro da classe, igual nós estamos acessando aqui, essas propriedades, esse método acessando as propriedades da própria classe. Eu posso acessar de fora da classe, igual nós fizemos aqui no escreve. Eu posso, inclusive, acessar diretamente as propriedades. Veja bem, vou colocar um BR aqui, ó. Nós podemos, inclusive, chamar diretamente aqui o objeto, a propriedade. Quer ver? Olha aqui, ó. Echo do aula obj. Opa, faltou o cifrão aqui, né? Aula obj var 3. Beleza? Então eu quero escrever o aula obj var 3 direto na tela. Vamos ver aqui, ó, F5 tá aqui. Tá vendo? Ó, o conteúdo da var 3 chamado diretamente da classe, né? Veio aqui da classe, o objeto chamou diretamente da classe sem que envolva um método para isso. Então, vamos entender aqui o private e public. Então, é o seguinte. Quando eu quiser restringir o acesso a uma propriedade somente para a classe, nós vamos usar a palavra, o modificador de acesso, private. Private. Deixa eu colocar private em todos aqui, ó. Private. Private. O que acontece quando nós declaramos as propriedades como private? Elas só podem ser acessadas pela própria classe. Ou seja, var1, var2 e var3 só podem ser acessadas por dentro dessa classe. Se eu tentar acessar essas propriedades por fora da classe, como aqui, como nesse exemplo aqui, não vai dar. Ele vai falar que não pode acessar. Vamos ver isso? Olha aqui, ó. Vamos dar um F5. Olha aqui. Então, ele tentou acessar aqui e não conseguiu. Aqui, ó, não pode, cannot access private property aula. Não pode acessar a propriedade privada aula. Tá vendo? Já tá até falando aqui que ela é privada, private. O que deu aqui? Método, assim, deu problema na acentuação aqui, mas tem problema não. Tá vendo que ele continuou acessando aqui, né? O que acontece? Por quê? Porque ele estava acessando através do método. Tá certo? Porque eu chamei através do método escreve. Bom, o mesmo acontece aqui, dentro dessa classe. Se eu tentar acessar uma propriedade aqui, não vai dar certo. Ok? Porque ela está definida como private. Private, eu só posso acessar uma propriedade dentro da própria classe. Vamos desfazer isso aqui para não gerar mais aquele erro. E uma coisa interessante aqui, eu vou do obj2 aqui, ó. Eu vou tirar o acesso ao... Vou só comentar. Canal obj, obj2 não, né? Do canal obj. Eu vou comentar o acesso aqui ao método escreve. E dentro do escreve2, veja bem, eu vou chamar aquelas propriedades. Vou tentar chamar aquelas propriedades. Então, dentro do escreve2, eu vou escrever um HR, tá? Para ele traçar uma linha e tentar acessar aquelas propriedades.
Então, aqui, do aula, tem que colocar um BR, né? Vou colocar um BR aqui, para ele quebrar a linha. Aula OBJ, var 1. Ok. Vou tentar acessar também var 2 e var 3. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos salvar. Atualizar. Olha o monte de erro que deu agora aí, ó. Por que está dando esses erros? Porque ele não pode acessar aquelas propriedades. Vamos mudar isso daqui? Veja bem, acessar por fora, jamais. Nós vimos aqui. Aqui, ó, eco. Aula. OBJ, apaguei aqui, nem precisava, né? Vamos pegar aqui, ó. Já está tudo aqui. Vamos copiar. Aqui, ó, que eu estou tentando acessar de fora, ok? E também vai dar erro aqui, ó. Tá vendo? Deu erro aqui na linha 41, tá certo? Deu um monte de erro aqui agora. Por quê? Porque é tudo privada. Agora, eu posso... existe um outro modificador de acesso que é chamado Protected. O Protected faz com que eu possa acessar as variáveis de outra classe. Na verdade, aqui nem é objeto, é this, né? Porque ela já está estendendo a aula aqui, ó. Desculpa aqui, gente. Que é this, tá? Ainda bem que eu vi antes aqui. Por isso que deu aqueles erros diferentes lá, que é this. Por que é this? Deixa eu explicar aqui. Porque essa classe já está estendendo a aula. Ok? Então não preciso informar a aula. Tudo isso aqui já faz parte aqui. Então eu uso o this. Tá certo? Agora ele vai dar o erro certo, né? Aqui, ó. Não pode acessar a propriedade var1, var2 e var3. Propriedades indefinidas, inclusive, aqui. Ok? Agora tá certo. Então ele tá dando erro, tá vendo? Ele tá tentando acessar var1, var2 e var3 e não tá conseguindo. E aqui tentando acessar por fora e não tá conseguindo. Ok. Eu posso usar o Protected para a seguinte situação. Eu quero restringir o acesso à propriedade pelo lado de fora da classe, ou seja, dessa maneira aqui. Porém, eu quero liberar o acesso quando venha de uma classe que esteja herdando essa classe. Então, isso significa que, se eu definir como protected ao invés de private, vamos colocar tudo protected aqui, ó, protected. Eu não posso acessar do lado de fora. Isso aqui vai continuar dando problema, tá? Ele não vai deixar acessar, não. Porém, isso aqui ele vai permitir, porque essa classe está herdando aula, tá? Então ele está protegido do acesso externo. Mas como é um acesso, entre aspas, interno, tá? Eu estou acessando de uma classe que está herdando a classe pai, ele pode fazer o acesso. Vamos ver isso? F5, olha aqui, ó. Funcionou aqui, ó. Bom dia, canal Professor Bruno, WebVest. Isso aqui pertence à classe pai, mas está sendo acessada na classe filho. Esse HR aqui é esse que eu coloquei aqui, ó. Vamos até tirar para não confundir, para a gente ver que está tudo sendo acessado da mesma classe. Olha aqui, F5. Tá vendo? O texto da classe canal e o texto da classe aula. Aqui eu tentei acessar o conteúdo da classe aula externamente e não consegui.
Então, a diferença de protected para private, deu para entender? Vamos falar de novo. O private, ele vai restringir o acesso somente à classe. Só métodos dessa classe que podem acessar essas propriedades. Tá? Mesmo que eu tenha uma classe que herde a classe pai, se for private, eles não podem ser acessados. Private é exclusivo da classe. E o protected, ele restringe o acesso externo. Tá aqui. Mas ele libera o acesso por membros que estejam herdando essa classe. No caso aqui, canal é uma classe que está herdando aula, então ele deixa acessar. Protected só pode ser acessada por outras classes que estejam herdando essa própria classe. O private não pode ser acessado em momento algum. A propriedade fica sendo exclusiva da classe. Eu posso determinar também private e protected para o método. Aqui, ó, private. Ele é privado, ele só pode ser acessado por dentro dessa classe. Cadê aqui, OBJ? Eu estou chamando escreve aqui. Quer ver que não vai dar. Olha aqui, ó, salvando, F5, olha aqui, erro na linha 34. Então, ele está tentando chamar o método privado, olha aqui, ó. Tá vendo? Tentando chamar o método privado e não está conseguindo, justamente porque ele é privado. Tá? Então, ele só pode ser acessado de outra classe não, através da própria classe. Mesmo se eu chamar aqui, ó, também vai dar erro. Ok? Que ele só pode ser acessado. Eu posso fazer um outro método que chame o método escreve. Tá bom? E se ele for protected, ele também não pode ser acessado externamente. Aqui, ó, aqui também vai continuar dando erro. Tá? Mas se eu chamar ele aqui dentro, ele vai funcionar. É a mesma regrinha para propriedade, tá? A mesma regrinha que a gente aplica na propriedade, a gente pode aplicar no método. Vou tirar ali, atualizar, para ficar público. Vamos corrigir esse erro aqui também. Aqui tem que comentar, né? Porque aqui não funciona mais. Cadê aqui, ó? Esses comandos aqui não vão funcionar, porque eles estão definidos como protected. Beleza? Atualizando aqui para tirar o erro. Olha aí, ó. Beleza. Tem dois BR, um HR sobrando aqui, ó. Deixa eu tirar. Atualizando. Joia. Beleza. Então é isso aí, gente. Olha só. A aula de hoje aí nós vimos assuntos interessantes, que foi herança, usando aí o extends. Falamos também de protected e private. Vou colocar um comentário aqui, ó. Private e protected. Aqui foi a herança, tá? Que foram os assuntos aí sobre, continuando a aula sobre classes. Ainda não acabou não, ainda tem mais coisas que nós temos que ver sobre classes e vamos continuar na próxima aula. Então é isso aí, eu recomendo vocês assistirem as aulas de Unity lá, que fala sobre classes. Eu vou deixar os links no comentário desse vídeo, tá certo? Vocês dão uma aula lá para ter uma ideia diferente de uma outra plataforma, de como aplicar esse conceito de classes, de objetos em outra plataforma, ok? Então é isso aí, gente. Dúvidas e sugestões postem nos comentários. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Quem gostou e quem não gostou, clica no joinha. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no joinha para ajudar, certo? E se inscrever no canal para estar sempre recebendo as novidades, aí, os novos vídeos, novos cursos, novos módulos e por aí vai, tá bom? Aí tem os contatos, o Twitter, o blog, o e-mail. Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.